Sejam muito bem-vindos, leitoras e leitores assíduos, tudo bem? Eu me chamo Monique Machado e começo agora do livro Não Me Livro. Muito bem, estamos aí no dia 26 de fevereiro, 5 horas da tarde, para falar de poesia. Para quem não acompanhou essa semana, eu tive o privilégio de entrevistar, bater um papo, conhecer um pouco mais o livro de poesias da autora nacional Rafaela Farias. Ela que com uma grande sensibilidade, uma grande história de vida, me proporcionou um bate-papo incrível e o seu livro, né? Chamado Liberdade de Ser, Coragem para Sentir. Já de título a gente tem algo muito poético, né? Onde ela fala liberdade de ser. Olha que privilégio que é a gente ser o que a gente é e não aquilo que o outro quer que a gente seja. E o coragem para sentir, onde no mundo a gente está aí vendo que pessoas se oprimem emocionalmente, com medo de expressar suas emoções e sentimentos. Então, já nesse título, Liberdade de Ser, Coragem para Sentir, a gente já tem a primeira poesia construída aí da Rafaela. Rafaela, querida, um beijo se você estiver ouvindo e parabéns por esse lindo livro que você escreveu. Bom, para a gente começar a análise do poema da nossa autora, por que eu falo análise, gente? Não é uma análise, não. É porque eu gosto de poemas, eu gosto de poesias e a parte que eu mais gosto é de poder vir aqui, gravar esse episódio para que vocês possam conhecer um pouco do trabalho da nossa escritora ou do nosso escritor. E quando eu leio um poema, eu já deixei isso explícito em várias entrevistas, a gente quando lê o poema de uma pessoa, a gente está lendo além de palavras, a gente está conhecendo a essência daquele eu lírico, daquela pessoa que traz, através das palavras, emoções, sentimentos, determinados momentos da vida em que passa, entre outras coisas. Então é além de ler poesia, é além de ler um poema, é conhecer aquele artista, aquele autor, aquela autora na essência. Por isso que o poema me chama tanta atenção. Antes de começarmos, já peço aqui, se alguém não concordar, se a própria autora estiver ouvindo e não concordar com o que eu falar aqui, não tem problema nenhum, é só me mandar um direct. Mas é a forma como eu vejo, como eu li, como eu interpreto, ok? Cada um tem um jeito de interpretar e tá tudo bem. Bom, chega de blá blá blá, eu vou pedir desculpas aqui também pelo barulho. Eu tô com o meu material da gravação em manutenção. Eu vou tentar tirar os ruídos de trás, mas não sei se eu vou conseguir. De qualquer maneira, vocês vão escutar aí um ruído, uma coisa meio oca, mas é vida que segue, tá bom? Vamos lá. O primeiro poema que eu separei aqui para vocês, eu não separei todos, tá? Eu separei ali em torno de 13 a 14 poemas da nossa autora. E o primeiro que eu vou ler aqui para vocês, peraí. É muita coisa, gente. É muita coisa. Vamos lá. Lembrando que esse episódio pode ser ouvido pelo canal do YouTube, Spotify, Anchor, Amazon, TikTok, Kawaii, Instagram e pelo próprio... as plataformas, né? Monique MM18 ou do livro Não Me Livro. Gente, me perdi aqui. Alguém me ajuda aí, por favor.
Aqui é o livro dela. Cadê as minhas anotações? É porque é muita coisa, gente. Vocês não têm ideia da quantidade de trabalho que eu tenho. E aí realmente fica muito difícil. Que a gente separa. Ah, eu peguei o errado. Eu peguei o da Érica. Ó, vocês estão me dando material aí errado. Esse aqui é o da Érica. Eu quero o da Rafaela. Tem. Saquei segunda-feira. Tá todo mundo ainda dormindo, né? Porque ontem foi todo mundo para esbórnia. Aí tá todo mundo assim, dormindo. Vamos, eu quero o material da Rafaela. Ai, ai. É assim. Será que a gente consegue agora? Ai, ai, só batendo nesse povo. Muito bem. Aqui, página 4. O primeiro poema da autora é Bote. Lembrando que não é uma ordem cronológica, tá? Bote diz o seguinte: quanto tempo se gasta para arrebatar alguém? No segundo de um sorriso, nem deu tempo de pensar. Me guardaria algumas horas da sua vida? Esse é o primeiro poema. Esse poema, ele reflete, gente, sobre a rapidez com que alguém pode ser conquistado. A autora, ela destaca aqui uma efemeridade do momento, que ao mencionar o segundo de um sorriso, ela vai brincando com as palavras. Então, essa pergunta final que ela traz, que é: me guardaria algumas horas da sua vida? Isso também sugere a possibilidade de reservar algumas horas na vida da pessoa, o que provoca uma reflexão sobre o valor do tempo dedicado a relacionamentos ou experiências, tá? Então o bote já começa por aí. Logo em seguida, a gente tem um poema com o nome Humanidade, que diz o seguinte: entre o abismo que nos separa, existe um rio em comum, o rio do ser. Existem mais coisas que nos assemelham do que nos separam. O que nos torna humanos não é somente a nossa mente e as nossas capacidades, mas o nosso coração e a nossa habilidade de amar. Reconhecer que somos frágeis e vulneráveis, inseguranças, sonhos, fantasias e lembranças. O que mais é possível? Todas as vezes que colocamos exigências aos outros, colocamos para nós mesmos. Esse poema, gente, que é da Humanidade, da página 5, ele vai abordar a ideia da humanidade compartilhando um rio do ser. Ou seja, a autora, ela vai destacando as semelhanças entre as pessoas, além das diferenças. Aqui há uma enfatização da essência humana, que vai além das capacidades mentais, incluindo o coração e a capacidade de amar. Quando ela menciona as fragilidades, a insegurança e os sonhos, o poema, ele sugere essa universalidade dessas experiências citadas. Na última frase do poema, há uma divergência sobre uma advertência sobre as consequências das exigências, ou seja, a autora indica uma reflexão sobre a reciprocidade nas relações interpessoais. Legal, né? O outro poema dela se chama Imensidão. Diz o seguinte: dá um pouquinho de água aí.
Estamos ao vivo aí no Spotify, o pessoal que está entrando, sejam muito bem-vindos. Hoje é dia de poema, então puxa a cadeirinha e sintam-se em casa. Imensidão. Sim, eu posso sentir meu corpo se esvair em desejos. Enquanto a cabeça cansada paralisa meus passos, confessa meus erros. Relembra histórias, entrega intenções. Na noite calada, sufoca e invade, lembrando angústias causadas. Peço por um abraço divino para curar das dores desse mundo. Uma dose de afeto para salvar desse mal. Exaustos de correr atrás do vento, corações se esculpem no medo. As marcas ficam em pele viva. Quando as amarras nos prendem ao chão, os sonhos se escondem. Lágrimas lavam em busca da paz um horizonte de luz. Esse poema, a autora ela nos traz uma dualidade entre desejos do corpo e a exaustão mental. A gente tem evidenciado aqui uma confissão de erros e a reflexão sobre possíveis histórias passadas. Essa referência à noite calada tem um momento muito íntimo de confronto com as angústias. Já o pedido por um abraço divino e uma dose de afeto revela justamente essa busca por conforto diante das adversidades. Essa imagem de corações esculpidos no medo e as amarras que prendem aos sonhos vão refletir justamente a luta contra as limitações. As lágrimas representam a purificação em busca da paz, ou seja, de um horizonte iluminado, onde a jornada emocional é cada vez mais intensa. Esse poema é muito bonito, tá? Eu gostei muito desse poema. A gente tem outro aqui, complexidade. O encontro é escuridão, pois nunca sabemos o que vem de lá. Quando encontro um corpo cheio de coisas que não conheço e arrebata fortuitamente, encontro em mim o desconhecido também. Esse poema, gente, ele vai trazer para os leitores uma certa incerteza e ambiguidade que são associados ao desconhecido. A autora utiliza essa metáfora de encontro à escuridão, ou seja, a escuridão ela simboliza o domínio do não revelado. Ela sugere o que vem de lá, que o que vem de lá é imprevisível e, portanto, potencialmente desafiador. Essa referência de um copo cheio de coisas que não conheço destaca aí a presença de elementos estranhos ou novos, ou pessoas estranhas ou novas, talvez aí representando experiências não vividas, experiências inexploradas. A frase arrebata também tem uma ação intensa e abrupta no poema, que vai indicando ali o encontro com esse desconhecido, que pode ser impactante, ou seja, emoções à flor da pele. A reflexão sobre encontrar em si mesmo o desconhecido vai sugerir uma conexão intrínseca, visceral, entre o mundo externo e interno, onde a autora destaca a maneira como as experiências externas influenciam e moldam a sua própria identidade. Então, esse poema enfatiza a inevitabilidade do encontro com o desconhecido e como isso pode ser transformador e revelador. Olha como um poema tão pequeno traz tantas mensagens para a gente. Muito bom esse poema também. A gente tem um outro poema aqui que se chama Suposto Delírio, que diz o seguinte: olhos tão belos, olhos que me fazem viajar para um lugar onde gosto de estar. Nesse tempo, num momento, me encontro em mim, mas quando penso que a realidade não é bem assim, enlouqueço, desaguando enfim.
E se me encontro em mim ao olhar para ti, por que viver se escondendo do que existe aqui? Esse poema, da página 8, ele explora essa dualidade entre a beleza dos olhos que transportam a autora para um lugar de desejo, uma confrontação com a realidade que pode ser um pouco menos idealizada, algo ainda inalcançável. Essa ênfase, desculpa, gente, é o ar-condicionado. Essa ênfase nos olhos tão belos sugere uma atração visual profunda, que é capaz de criar uma experiência emocional muito significativa. A gente tem essa ideia também de viajar para um lugar onde gosto de estar, que vai destacar a escapada mental ou emocional que a contemplação desses olhos citados no poema proporciona. Então, a reflexão sobre essa discordância entre experiência e realidade vai trazer uma sensação de desilusão da própria autora, até mesmo esse enlouquecimento. Essa imagem de desaguando, ela vai sugerir essa liberação, essa libertação emocional que é muito intensa, como se a confrontação com a realidade fosse um processo extremamente doloroso. A pergunta final, que diz o seguinte: por que viver se escondendo do que existe aqui? Isso destaca uma hesitação ao enfrentar a realidade, a possibilidade de encontrar significado na própria existência. Então, a gente tem nesse poema abordado essa complexidade de emoções e das relações entre a idealização e a realidade. É outro poema que é muito profundo e muito bonito também. A gente tem um outro poema aqui que diz o seguinte, na página 9, encantamento. É alguma coisa nos olhos dela, no jeito como ela fecha os olhos quando sorri, ou talvez a forma dela se expressar com tanta ênfase nos seus argumentos. Pode ser também como ela mexe nos cabelos enquanto fala. Seu jeito hipnotizante e seguro, o perfeito formato da sua boca. Não sei ao certo, é tudo junto, são os detalhes. Só sei que é bom, nossa, como é bom observar. Esse poema da página 9 celebra a observação detalhada e atenta de uma pessoa especial, da autora para alguém, possivelmente uma mulher, né, que vai destacando vários elementos que a tornam encantadora. Então, a ênfase inicial nos olhos, sorriso, expressividade, sugere essa conexão profunda com a forma como a autora se comunica e se expressa emocionalmente. A descrição de gestos, como mexer nos cabelos, e a ênfase nos argumentos, acrescenta aí mais camadas à sua própria personalidade, enfatizando a apreciação dos detalhes, né? Então, esse uso de palavras como hipnotizante, seguro, isso tudo traz uma intensidade e a confiança que essa pessoa emana. A menção ao perfeito formato da sua boca destaca a apreciação estética e sensual. Ou seja, a poeta expressa aqui a satisfação, a alegria em observar os detalhes, transmitindo uma sensação de prazer e fascínio. Então, o poema ele vai revelando como a atenção a esses pequenos detalhes pode ser poderosa e enriquecedora nas relações humanas. É um poema também muito bacana. Temos um outro poema aqui que diz o seguinte, da página 10. Passional. Me deixe enrolar em teus cabelos, sentir o teu cheiro,
mergulhar nos teus olhos cor de mel. Me deixe encostar na tua pele macia, sentir meu corpo estremecer na presença do seu. Me deixe ficar paralisado escutando o som da sua voz. Seu sorriso me arranca suspiros. Me tira de mim, me leva a um lugar mais belo. Ai, como eu quero! Me tira da realidade, me faz sentir verdade quando meu olhar encontra o seu. Esse poema, gente, é um poema que exprime uma intensa carga emocional e sensual. Aqui a autora vai destacando o desejo de conexão íntima e uma atração. Essa imagem de se enrolar nos cabelos, sentir o cheiro e mergulhar nos olhos cor de mel, eles vão evocar uma proximidade física e sensorial. Então essa descrição da pele macia, o estremecimento na presença, isso tudo sugere uma resposta visceral ao contato. O pedido para ficar paralisado ao som da voz e o sorriso que arranca suspiros indicam aí uma admiração profunda da autora, da poetisa, com algo ou alguém. A expressão de querer ser levado a um lugar mais belo e a busca por verdade no encontro de olhares vai revelar anseios românticos, uma fuga da realidade. Ou seja, o poema ele captura essa intensidade do desejo, a capacidade de uma conexão emocional que vai transcender o cotidiano. Forte isso, né? Muito bem. Tem outro poema aqui da autora que eu separei, que é o Vaguear. Sonhei em te ter, viajei sem querer. Me perdi nos pensamentos, nesse mar gigante que é viver. Esse poema transmite uma atmosfera de sonho e reflexão. A autora evoca a busca por algo desejado. A expressão sonhei em te ter sugere anseios ou aspirações, enquanto viajei sem querer pode representar uma jornada involuntária, talvez na mente ou emocionalmente. O sentido de se perder nos pensamentos é retratado com um mar gigante que é viver. Isso indica a complexidade e vastidão da existência. Quando ela usa metáforas náuticas como mar, por exemplo, isso sugere tanto a beleza quanto a imprevisibilidade da vida. Ou seja, o poema ele captura a ambiguidade e a fluidez das emoções humanas diante dos desejos e das experiências cotidianas. Legal, né? Temos outro aqui, o Devaneando. Um emaranhado de sensações passa por mim, como se uma corrente elétrica percorresse meu corpo. Observo os reflexos da luz sobre as cortinas do quarto. Permaneço aqui, esperando um tempo, um momento, despertamento. Aqui, onde meus sonhos me dominam e me fazem querer dividir os medos, os anseios. Só estou à espera. Não quero esperar. Quero contemplar a beleza. Quero ver as cores. Quero sentir sem medo. Sei que assim tudo teria sentido. E mesmo quando viesse a chuva e fizesse o dia ficar nublado, eu poderia vibrar com ela, com você, com a vida. Esse poema, ele traz uma experiência muito profunda. Ele inicia com essa metáfora de um emaranhado de sensações que percorre o corpo como uma corrente elétrica. A observação dos reflexos da luz sobre as cortinas sugere uma atenção aos detalhes e à beleza cotidiana. O desejo de esperar por um tempo, um momento, despertamento
Isso tudo indica uma busca por algo significativo. A dualidade que a autora explora entre a espera e a recusa em esperar reflete a complexidade emocional dela, da própria autora, do sujeito lírico, tá? A aspiração por contemplar a beleza sem medo e a disposição para vibrar com as emoções, mesmo diante de desafios como a chuva, transmitem ao poema uma atitude positiva, uma atitude apreciativa em relação à vida e ao amor. Então o poema ele captura essa interconexão entre a experiência pessoal e a observação do ambiente, enquanto há uma busca por significado, tá? Então esse poema também mexeu muito comigo, é bem bonito. Bom, pulando aqui para o Ser, que é um outro poema que eu gostei muito, diz o seguinte: por muito tempo tentei me esconder, fugir de mim. Acreditava que o sentimento poderia ser algo ruim. Falavam, não dê voz ao seu coração. Pedia cura e não via solução. Lidar com o preconceito era meu maior medo. Decidi me aceitar, me permitir, sentir o fluxo do amor invadir. E hoje me sinto tão livre que não me vejo em outro lugar que não seja aqui, dona de mim. Esse poema, gente, aborda uma jornada muito pessoal. E não é só isso. É uma jornada de autodescoberta e de aceitação. A poetisa aqui, né, ela confessa que ela se escondeu, que ela fugiu dela mesma por muito tempo. Então, inicialmente, ela vai acreditando que os sentimentos poderiam ser prejudiciais. A influência do conselho do não dê voz ao seu coração reflete uma resistência interna. Essa busca por cura sem solução vai evidenciar a luta da autora, da poetisa, do sujeito lírico, enfim, contra um dilema interno agravado pelo medo e pelo preconceito. Essa decisão de se aceitar e de permitir o fluxo do amor representa um ponto de virada, a virada de chave. Ou seja, o poema ele tem essa sensação de libertação, destacando a aceitação pessoal e como isso tudo conduz à liberdade e ao domínio próprio, né? Isso tudo vai culminar aí na afirmação assertiva, quando ela diz, dona de mim. A narrativa justamente revela essa transformação positiva e um empoderamento pessoal. É muito forte esse poema. Bom, no outro poema, na página 16, a gente tem Ser Humano. O que nos une, a ânsia do existir, do pertencer, ser relevante ao outro, nos faz lembrar nossa humanidade que deve ser celebrada, mas que a gente tenha consciência que ninguém deve ter responsabilidade pelas nossas próprias expectativas. Os momentos englobam as pessoas ao nosso redor. Na nossa individualidade, nos conectamos. No amor, sentimos a força impulsiva para se viver. E se amar é o início de todas as conexões. Esse poema, na página 16, ele vai refletir sobre essa interconexão humana e a importância de celebrar a nossa própria humanidade. Olha que contraste belíssimo. Então, o poema ele destaca esse vínculo que existir cria, né? Ressalta a relevância de pertencer, de se conectar, inclusive com outros seres. A autora aqui adverte sobre a responsabilidade pessoal em relação às expectativas, enfatiza
cada indivíduo deve ser consciente de suas próprias demandas. A ideia de momentos que englobam as pessoas ao redor sugere a influência mútua nas experiências da vida. Então, essa conexão da individualidade também destaca essa unicidade de cada pessoa, enquanto o amor no poema é apresentado como uma forma impulsiva, vital para a existência. Então, quando a gente tem a afirmação de que o se amar é o início de todas as conexões, a poetisa, a autora, o sujeito lírico aqui, ressalta a importância do amor próprio como base para relacionamentos saudáveis e uma vida significativa. Então, o poema, por si só, ele inspira a reflexão sobre as relações humanas, a valorização tanto da individualidade quanto da interdependência. Outro poema que a nossa autora arrebentou. A gente tem aqui um da página 17 que se chama Delírio, que diz o seguinte: no olhar vejo caminhos que não sei andar, mares que não sei nadar. Ainda assim quero mergulhar, desvendar cada mistério, apurar todas as riquezas ocultas dessas correntezas. Desculpa, eu já ia partir para outra. Não, até dessas correntezas. Esse poema Delírio, gente, ele explora essa metáfora dos olhares como portais para caminhos desconhecidos e mares inexplorados. A expressão caminhos que não sei andar sugere a presença de desafios, de coisas desconhecidas, enquanto mares que não sei nadar evoca a ideia de situações complexas e inexploradas. A vontade de mergulhar e desvendar cada mistério indica uma disposição corajosa e curiosa da autora diante do desconhecido. Então, a busca por apurar as riquezas ocultas dessas correntes sugere também essa exploração profunda, a valorização das experiências enigmáticas. O poema ele convida os leitores a se inserirem na coragem diante da incerteza e a disposição para descobrir e apreciar as riquezas escondidas nos desafios que a vida apresenta. Então é um poema também que eu gostei bastante. E aí a gente está no último poema que se chama Imposições. Ele diz o seguinte: ninguém te ensina as regras, apenas te impõe. Isso desde o início da vida. E no começo é exatamente o que se encontra. Você se sente perdida, tentando se encontrar, acertar. O julgamento impera na hipocrisia de quem se diz preocupado e indiferente. A leveza, a doçura, o amor parece se perder dentro de tanta agilidade e imposições. Que a gente não se perca de nós. Esse poema, ele reflexiona aí sobre o aprendizado das regras sociais impostas desde o início da vida. A autora ela destaca a falta de ensinamentos explícitos, algo na vida dela que não foi ensinado. Então o termo menso ali, ela usa um termo aqui um termo aqui no poema que vai justamente sugerir a mediocridade que muitas vezes ela internaliza, quase que não sai. Então a gente tem uma expressão de desordem, uma busca por identidade
Isso tudo contrastando com a pressão do julgamento hipócrita daqueles que se consideram diferentes, de uma sociedade, de uma família, de um ciclo social, enfim, vocês podem ver de diferentes maneiras. Então, quando ela faz essa menção à leveza, doçura e amor, ela destaca a luta para preservar esses aspectos que são essenciais diante da agilidade e das imposições feitas pela sociedade. A autora ressalta também a importância de não se perder no processo. Então, o poema ele evidencia essas reflexões sobre a autenticidade em meio às expectativas sociais. Ela fecha, esse não é o último poema da nossa autora, mas dentro daqueles que eu escolhi, esse fecha com chave de ouro, porque fala muito sobre como vivemos, como lidamos com o outro a partir do que a sociedade espera de nós. Então, tá aí mais um episódio de poemas, né? Rafaela Faria, já segue ela lá no Instagram. Liberdade de ser, coragem para sentir, tá? Quem não assistiu a entrevista com a Rafaela, está no canal do YouTube, Spotify, Anchor, Amazon. Já se inscreve lá, dá o joinha aqui no Spotify ou me segue lá no Monique MM18. Ao longo da semana eu vou trazer mais um episódio para vocês, né? De poemas, dessa vez da autora e jornalista Érica Magni. Então, ao longo da semana eu venho trazendo mais coisas para vocês. E hoje a gente ainda tem 7h30 da noite até umas 9h30 entrevista. O ritmo vai continuar até sexta-feira para a gente dar uma paradinha pro final de semana, tá bom? Eu sou Monique Machado. Quero agradecer a todo mundo que entrou, que saiu, que participou, mandou mensagem. Muitíssimo obrigada. Eu sou Monique Machado e esse foi do livro Não Me Livro. Beijo!